Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo de provérbios com propósito, leitura de provérbios, né? Hoje vamos começar o provérbios de número 19, provérbios 19, no versículo 1, que diz assim: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Olha o que diz a outra tradução. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que aquele que é perverso de lábios e nércio. A integridade de um homem sem exigir status sociais, mas requer caráter. Isso aqui é demais, hein? Olha só, é melhor o pobre que anda com integridade do que aquele perverso de lábios e nércio. A integridade de um homem vale sem exigir status sociais, mas requer caráter. Isso aqui é demais, porque o caráter da pessoa, existe muita gente que fala assim, porque o fulano depois que ganhou dinheiro ficou estranho, ficou diferente, ficou isso, ficou aquilo. Mas nada mudou, só potencializou aquilo que ele já era, né? Então, outros falam, dá poder para a pessoa que você conhece quem ela é. Na realidade, a pessoa já é, né, corrompida, já é sem caráter. Se chegar o dinheiro, só vai potencializar, só vai aumentar aquilo que ela já é, né? E então, olha só o que diz aqui: melhor é o pobre que vive com integridade, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem caráter, né? Do que o tolo que fala perversamente, do que aquele tolo arrogante, né? Amém? Vamos mais à frente, ao 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado em perder o caminho. Não é bom que a alma atue sem entendimento, e aquele que se precipita com seus pés certamente cairá no pecado. Olha o que diz o comentário. A reflexão nos livra da precipitação e de cair em pecado. Então, isso aqui é interessante porque, olha só, não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Por que não é bom ter zelo sem conhecimento? Porque às vezes você está defendendo algo que você não conhece, é porque você ouviu, né? Por isso que nós precisamos ter conhecimento, porque o conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele te dá o entendimento, e aí você não vai ter zelo por uma coisa que é errada, né? Porque se você aprendeu errado, você vai ficar defendendo uma coisa errada ali pro resto da sua vida, sendo que quando você tem o conhecimento, aí você vai ter zelo por uma coisa correta. Então por isso que Salomão falou aqui, não é bom ter zelo sem conhecimento. O que adianta você defender uma ideologia que é errada? Não, mas eu defendo porque fulano falou que é assim. Não, vá conhecer, vá estudar, vá buscar as raízes daquela informação para depois você defender. Então, olha só, não é bom ter zelo sem conhecimento. Então tem que ter zelo, mas tem que ter conhecimento. Não, eu conheço desde lá do princípio, por isso que eu defendo isso aqui, por isso que isso aqui está correto, né? Olha só, nem ser precipitado e perder o caminho. Outra tradução diz assim, e aquele que se precipita com seus pés certamente cairá no pecado. Então não se precipite, pense bem antes de fazer, analise, né, todas as situações, tome cuidado, né? Vigiar e orar, a Bíblia fala, para não cair, né? Então, nós precisamos ter estes conhecimentos, né? Para que nós venhamos viver bem.
Amém? Olha só o que diz o 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A tolice do homem torce o seu próprio caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. Olha o que diz o comentário. O homem tolo faz de Deus o seu inimigo, sendo que ele mesmo perverteu o seu próprio caminho. Então isso aqui é interessante, olha só. A insensatez do homem que arruína a sua própria vida. Então, a insensatez, pessoas sem conhecimento, sem ideias, sem ter um rumo, sem ter luz, né, no caminho por onde ele vai andar, sem ter uma direção, né? O cara vai fazendo as coisas conforme a sua ideia, conforme os seus pensamentos, e quando são pensamentos errôneos, ele acaba tomando prejuízo, e olha só o que acontece. Mas no seu coração ele se ira contra Deus, se ira contra o Senhor. Então, ele faz as coisas tudo errado, segundo a sua própria cabeça, segundo suas próprias ideias, segundo seus próprios entendimentos, e depois ele se ira contra Deus. Deus, o Senhor não me ajudou nisso, o Senhor não fez isso para mim, não fez isso por mim, né? Sendo que na realidade o Senhor já fez tudo por nós. O Senhor já fez tudo por nós, né? Agora nós precisamos se aproximar dele e continuar na presença dele, e aí ele vai nos ajudando a cada dia, mas ele já fez tudo por nós. O que nós precisamos fazer é colocar a cabeça no lugar, buscar conhecimento, buscar entendimento para tomar as decisões corretas, e ele sempre estará conosco, sempre estará nos ajudando e clareando o nosso caminho, nos dando direção, para que nós não venhamos entrar em furada, né? Só que os insensatos não, ele faz tudo segundo o seu conhecimento, segundo as suas ideias, conhecimento pouco e suas ideias, e aí o que acontece? Arruína a sua própria vida e depois se ira contra o Senhor. Então precisamos tomar cuidado. Olha só, o 4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Olha, isso aqui é demais, hein? Olha só, as riquezas atraem muitos amigos, mas o amigo do pobre separa-se dele por causa da sua pobreza. Olha o comentário. O jogo de interesse dos homens naturais. Então, isso aqui é normal, tá? É normal. Você vê que a própria Bíblia fala, o próprio Salomão, o homem mais sábio, né, de todos os tempos, falou isso. A riqueza atrai muitos amigos. Até o amigo do pobre o abandona. Então, quando você está bem, quando você tem riquezas, você tem muitos amigos. Se você não tem nada, meu amigo, todos vão te abandonar, né? Até os seus amigos te abandonam, família abandona, tudo abandona. Então, por isso que Salomão falou, a gente já viu em uns vídeos atrás, que ele fala assim: se prepare para a velhice e para a morte, né? Então, por quê? Porque você precisa estar preparado. E essa preparação é em quê? É com recurso, é com os bens, né, que você precisa ter para você não depender de ninguém. Então você precisa pensar no seu futuro, você precisa fazer o que precisa ser feito, você precisa acumular bens, sim. Quem fala que não tem que fazer é porque não tem nada, é porque geralmente são preguiçosos, vagabundos, desorganizados, que falam, não precisa de nada não, mas precisa sim, a própria Bíblia fala. Por quê? Quem tem riqueza tem muitos amigos, e o amigo do pobre o abandona, até o amigo do pobre o abandona, ou seja, ele não tem ninguém. Então precisamos sim, não só por isso, mas para todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos ter recursos e riquezas. Amém? Olha só o que diz o 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Olha o que diz aqui, ó. A testemunha falsa não ficará impune,
e aquele que dá guarida a mentiras não escapará. Olha o que diz o comentário. Nenhuma diferença há entre o mentiroso e a testemunha falsa. Ambos não escaparão impunes. Então, a testemunha falsa e os mentirosos não ficarão impunes, né? Então, precisamos cuidar da nossa língua, precisamos cuidar do que nós falamos, né? Então, às vezes, irmãos, tem umas coisas que parece mentira, parece que você está se negando, mas, infelizmente, você está tentando fazer o correto. Então, nós precisamos entender isso, porque senão, se você está com a sua mente tranquila, com a sua consciência tranquila, você sabe o que aconteceu, amém. Porque acontece algumas coisas que a pessoa mente e aí na hora você vai defender, parece que você que está mentindo, né? É uma loucura isso. E aconteceu esse tempo atrás um acidente no carro e a pessoa queria que fosse reformado o carro inteiro. E aí quando chegou lá no seguro, o seguro olhou e falou, não, mas isso aqui já era, isso aqui é pré-existente, essas coisas aqui, essa batidinha não danificou tanto. Mas a pessoa colocou nas pequenas causas, a gente foi chamado lá, chegou lá, o juiz falou, não, realmente você está errado. Sim, a gente está errado, a batida, né? A batida a gente está errado. Só que não foi todo aquele estrago, entendeu? Então por causa de uma pequena coisa, aconteceu uma coisa grande e parece que você está mentindo, porque você, não é que você não quer pagar, mas é que não aconteceu tudo aquilo. Você entendeu como é difícil? Então, muitas vezes nós precisamos, a maioria das vezes, vamos ser mais dependentes de Deus. Deus nos ajuda aqui, nos dê sabedoria. E às vezes temos que ficar com prejuízo, irmãos. Temos que ficar com prejuízo e não tem problema, não tem problema, a gente recupera. Tudo aquilo que o dinheiro pode comprar é barato. Não é caro, porque o dinheiro pode comprar, então dá para resolver. Agora, quando é coisas que não tem solução, aí que é problema sério. Então, temos que ficar em paz e, olha só, não ser falsa testemunha e nem ter mentiras. Pedir para Deus colocar um anjo na porta da nossa boca para a gente não mentir, né? Colocar um anjo em nossa mente, em nossa consciência, para não ser falsa testemunha, mas tentar andar o mais correto possível, porque nós precisamos honrar o nome de Deus em nossas vidas, né? O fabricante, ele colocou a marca dele em nós, então por isso precisamos honrar a marca de Deus que existe em nós. E como honrar essa marca? Sendo uma pessoa correta, sendo uma pessoa melhor a cada dia. Amém? Que Deus os abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir sobre sabedoria. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.